Meus amados irmãos e irmãs, essa noite eu trouxe para a meditação uma palavra que se encontra em Lucas, capítulo 17, verso 3 em diante. Lucas 17, verso 3 em diante. Em algumas Bíblias tem o título O Perdão e a Fé. Lucas 17, verso 3 em diante. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam, se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes, e num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer estou arrependido, perdoe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a nossa fé. Até aí. O importante e interessante desse texto, desse pequeno texto que Lucas escreve como uma forma de narrativa. E o que é narrativa? É narrar os fatos que ele observou, que ele viu quando estava com Jesus. E uma das coisas que ele observa é a questão do perdão e da fé. E ele deixa isso bem claro nesse encontro entre Jesus e os seus discípulos, a questão do perdão e também da fé. E essas duas coisas são coisas essenciais na vida de todo cristão, porque, como diz Paulo, a fé é um dom gratuito de Deus. E também, como lemos em Marcos, no começo do culto dessa noite, diz que é necessário nós perdoarmos mutualmente, constantemente, todos os dias. Então, esses dois termos, perdão e fé, estão interligados, eles não se separam, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé é impossível chegar diante de Deus. Ou seja, sem perdão também é impossível agradar a Deus. E sem perdão é impossível chegar diante de Deus. Como lemos em Marcos, se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoará. Ele mesmo diz nas palavras de Marcos. Mas Mateus narra esse fato ao homem chamado Teófilo. E nós vemos isso em Lucas, capítulo 1, que ele diz: ó excelentíssimo Teófilo. Teófilo era um homem nobre, é um homem de grande valor naqueles tempos. E Lucas relata os fatos de Jesus, aquele homem, com o intuito de que eles conhecessem e sabessem a respeito de Jesus Cristo. Então Lucas vai narrando fato por fato, vai desde o nascimento de Cristo até a sua morte e ressurreição. Mas a gente vê que dentro desse meio termo, dentro da morte e da ressurreição de Jesus, nós vemos que dentro desse meio termo existe um momento que Jesus também está vivo nesta terra. Jesus viveu 33 anos nessa terra. Jesus, com 12 anos, já estava enfrentando os religiosos daquele tempo. E Jesus era um homem que tinha amigos, que se comunicava. Jesus era um homem que chegou no templo e derrubou todas as coisas. Ou seja, Jesus também tinha um temperamento forte, mas isso não fazia com que ele pecasse, porque ali era o templo, era a casa do Pai, era a casa de Deus. E Jesus, dentro desse meu tempo, ele tem uns amigos, e nós vemos que Jesus tinha amigos próximos: Pedro, Tiago e João. 3 amigos próximos, que Jesus sempre está constantemente com eles. São esses 3 amigos que veem Elias e Moisés na transcendência. E Pedro diz: faz uma cabana para Moisés e para Elias. Mas Jesus diz: não é necessário, pois esses homens já ressuscitaram. Esses homens já estão em outro universo, em outro lugar, em outro local que nós queremos alcançar, que nós queremos almejar, que é o lado da vida eterna. Então Elias e Moisés já estavam do lado da vida eterna, enquanto Pedro
Tiago e João, Pedro, sem entender, ainda estava do lado corpóreo, do lado da carne. Por isso, iguais aos discípulos somos nós, pois também somos seres carnais. Nós somos seres carnais. Os discípulos também eram seres carnais. Os discípulos também pecavam. Quem nunca pecou foi apenas Jesus Cristo, mas os discípulos também eram pecadores. E por isso que Jesus diz que é necessário que os discípulos dele perdoem a outra pessoa. Imagine a briga que Pedro teve com Paulo ali em Atos, diante de uma multidão, que Paulo vem e repreende a Pedro e diz: tu sendo judeu, come como se estivesse como gentios, mas tu mesmo não se coloca diante deles, tu não tem vergonha de fazer isso. Paulo vai diretamente a Pedro, e eles têm uma briga ali, eles brigam, são homens que pecam, e eles brigaram, mas Pedro diz: eu entendi o que Paulo quis dizer. Na carta de Pedro vai elogiar Paulo pela sua eloquência, pelo seu estilo de vida, pelo que ele repreendeu a Pedro. Pedro elogia a Paulo e diz que realmente Paulo era um irmão em Cristo. Nós vemos que o perdão e a fé estão ligados, porque toda a Bíblia, desde o começo dos Evangelhos do Novo Testamento, fala sobre perdão e sobre fé. Desde o começo dos Evangelhos, desde Mateus até Apocalipse, fala-se sobre perdão e fé. Por isso a gente vê que a Bíblia é totalmente composta para que nós aprendamos uma prática de perdão. E como eu disse anteriormente, perdoar não é algo fácil. Perdoar é difícil. Coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração. E sempre diga que você precisa de Cristo para perdoar, porque você sozinho não consegue perdoar. Você, pela sua própria força, pelo seu próprio prazer, pelos seus próprios amores e desejos, você não consegue perdoar. Você sozinho não consegue. Por isso que Cristo se faz o guia dos seus discípulos, quando ele diz: quando seu irmão pecar contra você, perdoa-lhe. Cristo diz isso a nós hoje: quando seu irmão ou sua irmã pecar contra você, perdoe. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra que Deus disse aos discípulos, Jesus Cristo, Ele diz a nós hoje também: perdoe. Perdoa constantemente. Perdoa sempre que teu irmão pecar contra ti. Perdoa. E por que eu digo isso? Porque o perdão nos livra das amarras do egoísmo, nos livra das amarras do orgulho. Porque quando eu não perdoo meu irmão, eu sempre vou ter ressentimento do meu irmão. Ele vai estar guardado sempre, e eu só vou ter uma direção a ele. Se meu irmão mentiu para mim, eu só vou ver ele como mentiroso, e nada mais do que isso. Mas a gente sabe que, e quando nós mesmos fazemos a mesma coisa, mentimos, nós dizemos: eu fiz isso porque saiu, eu fiz isso porque aconteceu. Mas por que quando é nosso irmão a gente diz que ele é um mentiroso, e quando é nós a gente diz: não, eu não queria ter feito isso? Como é isso? Saiba que eu e você somos iguais, porque se somos irmãos em Cristo, nós somos iguais. Não somos diferentes, não somos inimigos. Há um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, que ele dizia: o demônio são os outros. Mas não é, o demônio não são os outros. O nosso próprio demônio somos nós mesmos. Nós somos nossos próprios demônios. E por quê? Por causa do pecado, por causa da natureza de Adão, porque ele ter caído e comido o fruto. Nós somos pecadores igual eles, e por causa disso nós não conseguimos perdoar, porque já começa em Adão. Adão diz: Deus, onde estás? E Deus diz: eu estou aqui sempre. Eles veem que: Senhor, não fui eu que comi a maçã, foi a mulher que tu me deste.
Veja que ele já começa jogando a culpa em outra pessoa. Ele diz: não fui eu, foi a mulher que tu me deste. E a mulher ainda mais joga a culpa em outra pessoa, em um animal. Ela joga a culpa na serpente. Ela diz: não, foi a serpente que me enganou e eu comi. Veja que jogar a culpa no outro é algo natural da natureza de Adão, de jogar a culpa sempre no outro. E veja que o primeiro homicídio vem de Caim e Abel. Por causa de quê? Inveja. Por causa de inveja. Caim mata Abel porque Abel ofereceu das suas primícias. E Caim não se agradou disso, porque o Senhor não se agradou das ofertas de Caim. E Caim mata Abel. E veja que Caim não se volta a Deus. E Deus diz: do sangue da terra está clamando o teu irmão a mim. E Caim nem por isso se volta a Deus. Então, o instinto humano, o coração humano é mau continuamente. Por isso, perdão é algo contracultural, é algo contrário ao eu. O perdão não é algo natural, o perdão é algo sobrenatural, porque o perdão só vem através de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não trabalha no meu e no seu coração, você não consegue perdoar. Mas se Jesus trabalha no meu e no seu coração, é Ele que nos dá motivos para perdoar. É Ele que nos dá paciência para perdoarmos, para aguentar aquele que nos fez mal todos os dias. Por isso o perdão é algo difícil, é algo difícil. E Jesus repete isso 3 vezes. Ele diz: se seu irmão pecar contra você, perdoe. Se a sua irmã pecar contra você, perdoe. Se 7 vezes no dia pecar contra você, perdoe. Jesus repete isso 3 vezes aos seus discípulos. Jesus repete isso. E eu vejo que os discípulos andando com Jesus, naquele calor extremo como é, ali em Jerusalém, ali em Samaria, por aqueles locais da Judéia e etc. Eles sempre caminhando, porque não tinham carro, não tinham moto, não tinha nenhum meio locomotivo. E eles ali cansados, e Jesus, muito mais de ter feito tantos milagres, tantas coisas, eles param um momento. E Jesus para em um momento importante para falar sobre o perdão e a fé. Mas a gente vê que os discípulos logo se espantam. E ele diz: aumente a nossa fé. Aumente, Jesus, a nossa fé. Porque é algo espantador. Como eu disse anteriormente, nós não queremos perdoar. Os discípulos muito menos queriam em seu coração perdoar. Mas eles dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. Nós não conseguimos. Eles são sinceros. Os discípulos são sinceros. E nós também devemos fazer essa oração: Senhor, aumenta a nossa fé. Nos ensina a perdoar, pois é difícil. Não é fácil, é difícil. Os discípulos disseram isso. Mas veja que Jesus é tão bondoso e tão contra-intuitivo, que ele fala uma coisa que quase ninguém entende. Ele diz: se você tiver fé como um grão de mostarda, apenas como um grão de mostarda. O grão de mostarda é um grão menor que um inseto bem pequenininho, bem menor, é um grão de mostarda. E ele diz: se você tiver uma fé como um grão de mostarda, em isso vocês serão transformados. Um grão de mostarda é algo muito pequeno, é minúsculo. É necessário às vezes olhar no microscópio para ver como é um grãozinho de mostarda, pois é minúsculo. Mas o que Jesus queria dizer com isso? O grão de mostarda é tão minúsculo, tão pequeno, mas ele forma uma árvore tão frondosa, tão grande, que ele queria dizer: se seu coração perdoar um pouquinho que seja, igual um grão de mostarda, o seu coração irá frutificar como uma mostarda enorme, quando ela frutificar e der os seus frutos. É isso que Jesus diz. A prática do perdão começa deste tamanho aqui, minúsculo. Nós muitas vezes não queremos perdoar porque o nosso coração está duro, mas mesmo assim, mesmo pequenininha, nós conseguimos às vezes perdoar algumas pessoas que nós lembramos.
E com isso vai lembrando de outras pessoas, e vai aumentando, e com isso a gente vive uma prática de perdão constantemente, sem parar, constantemente, sem retroceder. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo tudo isso, que nós tivemos uma fé como grão de mostarda, há de crescer muito, pois é uma árvore frondosa, é uma árvore enorme, é uma árvore grande. O primeiro ponto dessa noite é porque precisamos ter uma vida de perdão. Você já parou para pensar, ou você já refletiu porque você deve ter uma vida de perdão? Talvez nós, nessa correria do dia a dia, não paramos nem para ver essa questão. Nós muitas vezes apenas oramos, pedimos perdão e muitas vezes esquecemos de perdoar aos nossos inimigos, aos nossos devedores. É uma correria, é um corriqueiro, é o dia a dia, e a gente muitas vezes esquece. É comum, é normal. Mas pense comigo, por que precisamos ter uma vida de perdão? Não devemos ignorar a primeira frase de Jesus, que ele diz: tome cuidado de vocês mesmos. A primeira frase de Jesus, ele diz: tome cuidado de vocês mesmos. Então, tomar cuidado de mim mesmo é se colocar diante de Jesus, para que quando alguém vier a mim, a fazer algo mal contra mim, eu me coloco diante de Jesus e vejo primeiro a mim, a minha pessoa. Eu não olho primeiramente para aquele que me fez mal, mas eu olho primeiramente para mim, eu olho primeiramente para o meu coração. Assim você deve olhar para você mesmo, porque o próprio Jesus diz: tome cuidado de você mesmo. Não olhe para aquele transgressor, não olhe para o outro, olhe para o seu coração nesse momento que alguém lhe fez algum mal. Ele diz: quando alguém pega contra nós, prestemos atenção no transgressor. No entanto, Jesus diz: quando alguém o ofender, é nessa hora que você precisa estar especialmente atento a você mesmo. É nessa hora, quando alguém lhe ofender, que você precisa estar atento a você mesmo. Por quê? Porque nós temos de uma mania de não enxergar a nós mesmos. E o autor de Hebreus diz no capítulo 12, verso 15, ele diz: cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote e os perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Então, se nós não olhamos para nós, uma raiz de amargura brota em nosso coração, se não prestamos atenção em nós mesmos. Hebreus 12, 15 nos fala isso. E essa imagem é reveladora, pois imagine você indo comprar um terreno, você vai muito ancho comprando terreno, mas você vê que ali tem uma pequena árvore que está crescendo no cantinho do terreno. Você olha um terreno bonito, um terreno vistoso, é um terreno que eu gostaria realmente de comprar, mas vê aquela pequena árvore ali naquele canto. A primeira coisa que você faz é tirar aquela árvore daquele canto. Você arranca aquela árvore e diz: pronto, está tudo resolvido. Mas a verdade é que não está. Se você não observar a terra, o solo, ainda existe uma raiz ali dentro daquela árvore. Então essa parábola é para mim e para você. Se você não observar o coração, mesmo que você tenha arrancado um pouco daquela intriga, daquela inveja, ainda existe um pouquinho da raiz no seu coração. Se você não escavar fundo, se você não tirar tudo, se você não perdoar constantemente, ainda existe um pouquinho daquela raiz. E o que acontece quando você volta no terreno? Quando você volta no terreno, você vai ver que aquela árvore está crescendo novamente, porque você não observou adequadamente. Embaixo da terra ainda tem um pouco de raiz, e a árvore cresce novamente. Mas isso não acaba. A Bíblia está dizendo que é difícil admitirmos o tamanho da nossa indignação diante de pessoas que pecaram contra nós.
A nossa primeira resposta é sempre: estou bem, não estou zangado, talvez um pouco chateado. Mas a fim de manter as nossas imagens como boas pessoas, nós negamos que estamos amargurados. Você diz: já perdoei. Isso significa que você está buscando ativamente a vingança. Mas quando você diz: não consigo esquecer, isso significa que você ainda está cheio de ressentimentos em seu coração. Quando nós não conseguimos esquecer o passado, um fantasma do passado sempre vem em nosso coração para nos perturbar com aquilo que aconteceu. Isso nos perturba e a gente diz: já perdoei, mas a gente também diz: eu não consigo esquecer. E não conseguir esquecer é muitas vezes ressentimentos guardados, é muitas vezes a raiz que ainda não escavamos, que não tiramos do nosso coração, que ainda está ali grudada, que ainda está ali guardada, e por isso muitas vezes nós não conseguimos perdoar. Mas quando Jesus diz àqueles que são ofendidos: tome cuidado de você mesmo, e o autor de Hebreus diz: cuidado para quê? É um termo que significa prestar bastante atenção. Isso significa que devemos estar mais ressentidos, menos perdoadores e mais controlados por aquilo que as pessoas fizeram contra nós. Muitas vezes, quando Jesus diz: tome cuidado de você mesmo e cuidado no seu coração, é porque estamos mais ressentidos, mais controlados e menos perdoadores. Mas Jesus diz: cuidado. Ele diz: cuidado nas raízes escondidas. Talvez essas raízes nunca brotem, mas ela pode brotar com uma forma de orgulho tão grande que você muitas vezes não vai se reconhecer. É aquele momento que nosso emocional explode, aquele momento que nós falamos coisas que não deveríamos falar, que não esperamos que iríamos falar, mas acaba saindo e acabamos falando. E Jesus diz: cuidado nesses momentos de choque, porque a não ser que você perdoe de forma deliberada e completa e com toda a ajuda que Cristo lhe oferece, a sua amargura irá contaminar você. Então, se você não colocar diante de Cristo, a sua amargura vai contaminar você. Como diz o autor de Hebreus: se brotar toda raiz de amargura, ela vai nos contaminar. E ela realmente contamina. Uma raiz de amargura não contamina a mim, mas contamina todas as pessoas que estão próximas de mim também. É por isso que Jesus diz: cuidado, cuidado, preste atenção nesses casos, nisso que você está vivendo. É necessário que você perdoe constantemente, para que essa raiz saia do seu coração, para que essa raiz não fique impregnada em seu coração e você esqueça. Nós vemos que quando alguma pessoa pecou contra mim, contra você, nós não conseguimos perdoar. Mas muitas vezes o não conseguir perdoar faz com que nós estejamos uma autopiedade, como se nós fazêssemos uma coisa boa sem perdoar. Nós sempre pensamos: mas a autopiedade não é algo bom nem para mim, nem para você. Por que a autopiedade não é algo bom nem para mim, nem para você? Porque essa febre espiritual chamada autopiedade dá uma sensação de merecimento, que nós merecemos um descanso daquele que nós não perdoamos, que nós merecemos um alívio, que nós merecemos isso, mas esquecemos que a raiz ainda está no coração. E com isso, nós podemos cair no cinismo rancoroso a respeito das pessoas e da vida. Então, quando você diz que merece uma vida tranquila, que merece isso, merece aquilo, e esquece que aquela pessoa fez mal contra você, quando outra pessoa fizer mal contra você, também você vai esquecer daquela outra pessoa. Você não vai se lembrar mais dela, porque a sua vida agora é: eu mereço descansar, eu mereço ser feliz, eu mereço um alívio. Mas a vida não é assim. A vida é cheia de relacionamentos. A nossa vida é vivida em relacionamentos. Nós temos os maridos, as esposas, os filhos, os amigos,
do trabalho, da academia, da escola. As vidas é cheia de relacionamentos e nós não conseguimos. Até o surdo consegue se comunicar. Até surdo consegue se comunicar. Imagine nós, sempre estamos se comunicando, seja na internet, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde for, sempre estamos se comunicando com outras pessoas. E se a gente vê que outras pessoas são inimigas, nós não conseguimos ter relacionamento com outras pessoas. Porque muitas pessoas deixam de vir à igreja? Porque elas acham que aquelas outras pessoas que estão na igreja estão apenas julgando ela, quando na verdade elas estão vendo isso, elas só estão projetando isso, mas na verdade não. Se você chega numa igreja sem conhecer ninguém, você não sabe como vai ser recebido naquela igreja. E essas pessoas já têm um preconceito anterior do que a mídia fala sobre a igreja. A mídia fala que a igreja pastores são ladrões. Então a mentalidade daquelas pessoas é que todos os pastores são ladrões. Elas não mudam. A mentalidade daquelas pessoas diz: teve um abuso sexual dentro da igreja. Ela vai ver que todos os padres ou pastores são pedófilos, ou coisa do tipo. Ela vai ver isso sempre na sua mente. Ela vai dizer: todos os pastores votaram em Bolsonaro. Então ela vai dizer que todos são bolsonaristas, como se a igreja fosse apenas isso, como se a igreja fosse um palanque político ou coisa do tipo. Mas a igreja não é isso. A igreja existe pessoas diferentes, com questões diferentes, mas que estão no mesmo propósito igual, que é seguir a Jesus Cristo. As pessoas dizem: todos os pastores odeiam gays. Como é isso? O próprio Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não odiamos ninguém. Você deve vir do jeito que você está, para ser perdoado e para ser curado. Você deve vir desse jeito. Mas a imagem que as pessoas traçam dos evangélicos é essa, infelizmente, é essa. Mas elas traçam essa imagem, esse preconceito de não vir à igreja e ver que somos uma família. Ela não vê isso. Ela não consegue ver que a igreja é uma família. E não enxergar isso na igreja é não saber que a igreja também é um ponto de perdão. Porque o próprio apóstolo Tiago diz: perdoai uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros. É isso que é a igreja. Igreja é intimidade. Igreja é se colocar no lugar do outro. E a igreja é um ponto tão especial que quando nós vemos, nós somos preenchidos de Cristo. Saímos daqui transbordando, cheio do Espírito. Não saímos daqui igual. Nós saímos com uma mensagem em nosso coração. Nós saímos alegres pela mensagem que Cristo nos deu. Alegres pela mensagem que Cristo nos deu a receber, pois é o dom da vida, e Cristo fala através disso. Então saímos daqui da igreja alegres. E muitas pessoas que julgam a igreja é porque nunca entraram em uma, ou realmente sofreram por alguém e pensam que todos são iguais, mas não são iguais. Somos iguais no quesito do mesmo propósito, mas somos sempre pessoas diferentes. E com isso o que eu quero dizer é que se nós não conseguimos perdoar os nossos pais, nós não vamos ter um relacionamento bom com os nossos pais, e muito menos teremos relacionamento bons com os nossos filhos, porque vamos estar lembrando sempre o que nós fizemos com os nossos pais. O que eu quero dizer é que quando tudo passar, se nós não tivermos um relacionamento bom com os nossos pais, a gente quer descontar nos filhos, ou quer que os filhos vejam a gente não como os nossos pais fizeram com a gente. Se nós apanhamos muito na infância, ou qualquer coisa do tipo, nós não queremos fazer igual com os nossos filhos, nós queremos fazer melhor. Mas a gente se lembra sempre disso. A gente sempre se vem e se volta. E muitas vezes nós queremos fazer a vontade dos nossos filhos e simplesmente fazer com que eles se espelhem em nós como os pais. E é isso. Tomar cuidado de nós mesmos, como Jesus diz, é viver um mundo de cancelamento, de ressentimento, mas não cair nesse cinismo rancoroso, não cair nesse cinismo que nos leva a pecar contra Cristo, pecar contra Deus, não cair nessas armadilhas que sempre estão na internet, não cair nisso,
Pois hoje o que mais traz intriga, inveja, se chama política. Na internet se chama política. Eu nunca vi, desde quando eu nasci, tantas brigas por causa de política. É apenas isso. E hoje eu vejo na internet política, 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 política. E as pessoas enchem-se por política. Hoje está tudo polarizado. Hoje, se você não é um lado, você é outro lado. Como é isso? Como é isso? Hoje, se eu sou um lado, eu sou outro lado. Hoje, se você está de um lado, não é meu amigo mais. Se você está de um lado, é meu inimigo. Se você está de um lado, é do inferno, outro é do céu, outro é do capeta, outro é do demônio. E virou isso. A gente está num mundo polarizado. Um mundo que as pessoas estão brigando por causa de políticos. Mas as pessoas não brigam assim por causa de Cristo. Não brigam dessa maneira. Cadê os cristãos brigando por as questões de levar o Evangelho a toda criatura, aos pobres, aos marginalizados, aos presos, aos que estão no leito de hospital? Nós não vemos isso. Mas vemos as pessoas brigando por causa de políticos. É triste. É muito triste a gente ver onde nós paramos, mas é a realidade. Infelizmente é essa a realidade que vivemos. Pessoas brigando, se intrigando, famílias brigando, se intrigando por causa de política. E isso é triste. Algo que deveria ser de união se tornou algo tão banal, tão desafiador para nós. Mas enfim, o que nós devemos fazer sempre é perdoar, e perdoar constantemente, perdoar sem parar. O segundo ponto que eu quero trazer é os componentes do perdão interior. Os componentes do perdão interior. O que eu necessito para que meu coração se transforme, seja saudável, seja cheio de perdão. O perdão que vem do coração envolve identificação com aquele que me agrediu, como transgressor, disposição de pagar a dívida e desejo de fazer o bem ao transgressor. São três coisas difíceis, porque se uma pessoa me deve e ela não quer pagar a dívida, eu constantemente vou brigar com aquela pessoa para que ela pague a dívida. Mas o que Jesus ensina é: se uma pessoa lhe deve qualquer coisa, você deve pagar essa dívida do transgressor, na questão de perdoar. E isso é difícil, né? Imagine você está dando uma festa e alguém, um seu amigo, tropeça e cai e quebra um abajur da sua casa. Ele quebra, tropeça. Tá, você diz: não, tudo bem, quebrou, tudo bem, você não precisa pagar. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que devemos fazer com quem nós não conhecemos. Com amigo já é difícil ver algo que nós gostamos tanto ser quebrado naquele momento. Imagine com um inimigo, o quão difícil é. Então, quando ele quebra um abajur, nós dizemos: não, tudo bem, está tudo bem, não precisa pagar, não precisa nada, eu conserto, tudo certo. Mas quando é com o inimigo, as coisas ficam mais difíceis. É difícil perdoar uma dívida assim. Porque imagina um inimigo seu numa festa, quebra alguma coisa seu, você constantemente vai pegar no pescoço dele e vai matar ele ali mesmo. Vai dizer: pague agora que você quebrou. E porque você está aqui na minha festa, você não deveria estar aqui. É basicamente isso. Então veja como a nossa percepção e nosso olhar para as pessoas mudam quando a gente olha para um amigo e para um inimigo. Veja que a lei de Italião era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E Jesus diz: não é assim. É necessário que vocês perdoem. Amem ao próximo como vocês amam a vocês mesmos. Isso é difícil, porque perdoar não é algo que está na moda. Perdoar não está nas vitrines, não está nos shoppings. Não existe uma loja que se chame perdão. Não existe uma loja que diga: vem aqui que você vai aprender a perdoar. Não existe.
As vitrines que existem são as modas que estão agora. Mas o perdão está fora de moda. Como eu disse, pessoas brigam por política, pai mata filho por causa de 10 centavos, filhos matam os pais por causa de herança, amigos deixam o outro na trilha, como foi recentemente, onde um amigo e uma amiga foi em uma trilha e a amiga deixou o amigo lá na trilha e ele passou 5 dias. E a gente vê que mundo é esse. Mas o próprio Jesus diz: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Quando a gente liga a TV, é de 6 da manhã até às 6 da manhã do outro dia, só tragédia. É só tragédia em cima de tragédia. Se você quiser acompanhar, colocar ali na TV, passar o dia todo acompanhando, você vai ver tragédia em cima de tragédia. E não só é no Brasil, é em todos os mundos, em todos os países do mundo. E a gente olha o que está acontecendo. Será que Deus jogou ao acaso, deixou o mundo morrer mesmo? E nós estamos aqui já depois do Apocalipse, fomos esquecidos por Deus? Só sendo, porque as coisas cada vez mais apertam, as coisas cada vez mais estão diferentes do que nós lemos, do que nós vimos. Hoje nós não vemos famílias se confraternizando. As famílias estão aqui, ó. Feliz ano novo para fulano, para cicrano. O pai e a mãe aqui, mas eu estou aqui desejando feliz ano novo para quem eu nunca vi. E meu pai e minha mãe aqui, eu não estou abraçando ele, que está na minha frente. Eu não estou confraternizando com ninguém. Estou ali no celular enviando Feliz Natal para quem eu nunca vi. Feliz ano novo para quem eu nunca vi. E a gente volta aos tempos antigos, que a confraternização era de casa em casa, e as pessoas se reuniam, se abraçavam. As pessoas, isso não faz muito tempo, 99 por aí, as pessoas choravam, se abraçavam. Eu lembro como se fosse hoje, 99 para 2000, as pessoas chorando porque 2000 ia ser o fim do mundo, de frente à lei da matriz, as pessoas chorando que o mundo iria acabar. E todo mundo se abraçando, sem se conhecer, sem ao menos saber quem é quem. E hoje nós conhecemos nossos pais, nossos filhos, e nem sequer abraçamos. Não temos um tempo para abraçar, não temos um tempo para orar com ele ou por ele. Então o que é isso que está acontecendo? O tempo se encurtou? Eu acho que não. Eu acho que as nossas prioridades mudaram, infelizmente. Com o avanço da internet, nós tendemos a ficar muito mais na internet do que com relacionamentos assim, carnais. Nós ficamos muito mais tempo na internet do que conversando com os nossos pais, com os nossos filhos. Mas isso é uma lição para nós que somos cristãos. É uma lição de ter um tempo de falar sobre perdão, ter um tempo de falar sobre fé, pois é isso que necessitamos, é isso que o mundo necessita. Nós vemos tudo isso. Eu falei de tudo isso, eu falei que há muitas coisas acontecendo, mas eu mesmo esqueci de uma coisa: o perdão. Eu falei e julguei muito mal daquela menina que deixou o homem lá 5 dias. Mas eu não sei o que estava passando na cabeça dela. Eu não sei porque ela deixou ele ali. A gente esquece o outro lado da moeda. O próprio Jesus não esqueceu o outro lado da moeda. Quando os fariseus perguntaram: de quem é esse dinheiro? Ele diz: de César. Ele diz: a quem eu devo dar? Ele diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Existem 2 faces. A moeda existe 2 lados, mas nós estamos olhando apenas um. Como eu disse no começo, se alguém mente para nós, ele se torna mentiroso. Nós esquecemos as outras coisas que ele tem, as outras coisas que aquela pessoa tem, as bonificações que aquelas pessoas têm,
as coisas positivas que ela já fez por mim, eu esqueço, porque eu só vou olhar o negativo. O positivo eu já não olho mais. Eu esqueci totalmente o positivo. Então nós somos uma geração muito julgadora. Julgamos precipitadamente as questões que muitas vezes nem sabemos como ocorrem. E voltando a isso, nós vemos que o pai matou o filho, mas qual foi a questão que levou o pai a matar o filho? É difícil, por isso que o perdão é difícil. Porque imagine uma mãe, onde tem o seu filho morto, perdoar o ex-marido que matou o seu filho. Não é fácil, é difícil. Mas muitas mães já fizeram isso. Muitas mães já choraram, muitas mães já perdoaram. E eu vejo que a mulher tem mais facilidade do que o homem em perdoar, porque é difícil. Não que sejamos diferentes, somos iguais, mas a questão de sensação, de sentido da mulher é um pouco mais se colocar no lugar do outro. A mulher tem mais sentimento do que o homem é mais duro, o homem é mais viril, o homem deve ser aquele mais forte, e muitas vezes a gente tem que ter também sentimentos que nos alcancem com o perdão de Jesus Cristo. E para finalizar, deixei uma reflexão sobre as práticas do perdão. Como podemos praticar o perdão? Quando os discípulos souberam que teriam de perdoar aqueles que fizeram mal a eles 70 vezes 7, isto quer dizer sempre, responderam: aumenta a nossa fé. Muitos leitores estão pensando a mesma coisa, muitos ouvintes, como vocês, devem estar pensando a mesma coisa: aumenta, Senhor, a nossa fé. Pois eu jamais conseguiria fazer isso, eu jamais conseguiria perdoar. Mas é possível perdoar, é possível. Por quê? Porque o cristianismo, Cristo, fornece tanto práticas quanto recursos para que você tenha uma vida de perdão. O perdão do cristianismo é um conjunto de práticas, incluindo práticas de oração. A primeira coisa que você deve fazer é orar. Orar pelo aquele que o ofendeu. Orar pelo aquele que deixou você do lado escuro e foi para o lado claro, sem ao mesmo perguntar como você estava. Orar por aquele que um dia foi seu amigo íntimo, mas passou a ser o inimigo mais ferrenho. Orar por isso. E se você quiser anotar ou ver depois em sua casa, nós encontramos isso em Marcos 11, 25, que nós lemos, e Mateus 6, 12, 14 e 15, sobre a oração. E nós também devemos ver que fazemos parte de uma comunidade essa que é a igreja. Igreja é comunidade. Então, comunidade se encontra em Mateus capítulo 5, 21 ao 24, e Mateus capítulo 18, 15 ao 17. O perdão não é principalmente e originalmente uma emoção. Perdão não é se emocionar. Perdão não é chorar diante daquela pessoa que me magoou e dizer: estou te perdoando, me perdoe. Não é isso. Perdão não é isso. Perdão é concedido e muitas vezes requer tempo. Perdão requer tempo. Não é de uma hora para outra. Muitas vezes, em muitas situações, o perdão requer muito tempo para ser colocado em prática. Mas antes do perdão ser sentido, nós devemos conceder o perdão. Antes de o perdão ser sentido em nossos corações, nós devemos conceder o perdão àquele que nos magoou.
pois é uma promessa que fazemos, apesar das nossas emoções. Provavelmente você sempre pensou: eu preciso sentir o perdão antes de conceder. Mas na verdade é o contrário. Você precisa conceder para depois sentir. Eu preciso me sentir menos revoltado antes de começar a liberar o perdão. Mas não, você não deve esperar. Você deve antes conceder, depois sentir. Pois se você precisa sentir antes de conceder, você nunca vai perdoar. Pois o perdão não é um sentimento. O perdão é uma obediência. O perdão é uma coisa que você deve fazer constantemente e você deve obedecer. Perdão não é sentimento. Perdão é ordem. É ordem. O perdão é ordem. E isso, se você quer sair disso, é perdoando que você sai de uma cadeia que lhe prende com a sua indignação. E você sai perdoando. Quando Jesus diz em Marcos 11:25 que se estiver orando e se tiver alguma coisa contra alguém, você precisa perdoar, obviamente ele está falando de um ato da nossa vontade. O perdão é uma prática antes de ser um sentimento, como disse anteriormente. O perdão é prática, não é sentimento. E com isso, você precisa botar isso em prática diariamente. E se fizer isso, com o tempo, seu coração irá amolecer, em vez de endurecer, e você escapará da prisão. Voltando e repetindo essa última frase: o perdão é algo que você precisa praticar diariamente. E fazer isso, com o tempo, o seu coração irá amolecer ao invés de endurecer, e você escapará da prisão. Amém? É isso que eu queria trazer para os irmãos, para as irmãs.